Você acha que o caminho para uma vida saudável, leve e natural é complicado ou só é possível para pessoas com uma mentalidade mais evoluída? Eu sou a Amanda Bimbati. E eu sou a Sara Pinheiro e aqui no Natural Pod vamos falar de forma simples, prática e sensível sobre o nosso caminho de conexão com a natureza e com a nossa essência. Você conhece alguém que faz uma faxina para extravasar a raiva? Ou que arruma o guarda-roupa para organizar a mente? Nós influenciamos o nosso ambiente e a nossa casa influencia o nosso comportamento. Hoje nós vamos falar sobre o que existe além de manter a casa arrumada e as roupas no lugar. Eu já falei aqui em outros episódios que eu não sou nenhum exemplo de organização, mas eu tô sempre nesse movimento, sabe? Bagunça, arruma, desapega e assim vai. Como é que é a sua relação com a arrumação, Amanda? Sara, eu sou a favor do método da limpeza mínima habitável. Ai, eu chamo assim porque eu não tenho aquela neura da limpeza já tem um tempo, senão o meu trabalho aqui no digital não sai. Eu fui criada pelos meus avós e a minha avó era muito dura comigo em relação à arrumação e à limpeza. A geração dela foi ensinada que para ter um bom casamento e uma boa vida era preciso ter a casa impecável e ela repetia isso para mim todo dia. Inclusive, teve uma vez que eu cheguei da escola e deixei meu uniforme jogado em cima de um puff que eu tinha no quarto. Na época, eu fazia o ensino médio e também fazia um curso técnico à noite. Então, eu saía de casa às 6:30 da manhã e voltava para casa às 11:30 da noite. E eu tava cansada, não queria arrumar nada naquele momento. E quando ela reclamava, eu pegava as roupas e enfiava de qualquer jeito dentro do guarda-roupa. Sabe quando fica aquele bolo, tudo de roupa, tudo amassada? Eu fazia isso, enfiava tudo dentro do guarda-roupa. Teve um dia que a minha avó pegou todas as roupas que estavam lá emboladas dentro do guarda-roupa e jogou tudo na rua, Sara. Ela jogou tudo na rua. E assim, e eu fiquei, sabe, fiquei brava, não queria ir pegar. Minha melhor amiga chegou, olhou aquilo e falou: "O que que é isso? O que que tá acontecendo aqui?" Foi lá, pegou as minhas roupas. Eu falei: eu tô brava e sei lá o quê, porque, né, minha avó fica querendo que eu arrume as coisas, eu não quero arrumar, e a minha avó brava também. Então, assim, foi aquela loucura em casa. Então, Sara, a minha relação com a arrumação começou na base do ódio porque eu não queria arrumar nada e eu era obrigada a fazer isso. Então, assim, eu sempre tive, né, desde pequena, essa ligação, assim, de detestar arrumar coisas. E eu fui ressignificar essa relação já com quase 30 anos de idade, né? Quando eu conheci o minimalismo, foi uma época muito importante nessa ressignificação. E nesse caminho, eu também conheci a Marie Kondo, que me ajudou muito nisso. Nossa, você falando, eu estava aqui lembrando. Realmente uma coisa geracional, porque a minha avó também era super rígida com limpeza e com arrumação. E a minha mãe nem tanto. A minha mãe era mais na média, assim. Não era bagunceira, mas também não era tão perfeccionista como a minha avó. E eu morava do lado da casa da minha avó, no mesmo quintal. Então, ela queria me ensinar a limpar e aí ela me pagava um dinheirinho simbólico ali para eu limpar a casa dela. Só que na verdade ela estava me pagando para me ensinar a limpar do jeito que ela gostava. E era muito chato, amigo, porque ela me fazia, tipo, aí tinha que varrer, aí tinha que passar um primeiro pano na casa só de água. Aí passava um segundo pano com produto. Aí passava um terceiro pano. Tipo, era um trabalho enorme. E no fim das contas não tinha tanta diferença no resultado. Ela tinha milhares de bebelozinhos pequenininhos na cômoda e aí tirar o pó daquilo tudo era um trabalho do cão. E hoje eu entendo que ela me dava esse dinheirinho para me incentivar e ao mesmo tempo ela comprava o meu tempo para ela me ensinar a fazer exatamente do jeito que ela achava que tinha que ser, porque na cabeça dela minha mãe não me ensinava com os detalhes que ela ensinava, né? E eu era obrigada a aprender porque eu estava ganhando ali meus R$ 10. Eu conheci a Marie Kondo
em 2015. Eu comprei esse livro na época e eu ainda morava com os meus pais, né? Mas eu comprei porque eu vi um vídeo da Jut Jut falando que ela tinha um caminho mais emocional para a organização. E na minha opinião, essa virada de chave emocional é o ponto alto do livro, porque realmente eu comprei o livro por isso e eu mudei o meu olhar por isso. E aí tem uma história engraçada que no meu primeiro encontro com o Tom, ele começou a falar desse livro. Começou a falar que tinha uma mulher que tinha um método de arrumação japonês, que era uma coisa diferentona, que tinha uma relação emocional com os objetos, e eu deixei ele falar tudo. E ele me contando sobre o método, de como ela fazia e tal, só que ele não tinha lido o livro, e eu já tinha lido o livro. Então eu deixei ele falar tudo, prestando atenção com aquela cara de quem estava interessada. E no fim eu falei, eu sei, eu tenho o livro, eu já li o livro. E ele não tinha lido. E aí a gente passeando, conversando, a gente passou na frente de uma livraria. Ele entrou e comprou o livro. Então, quando a gente ia morar junto, iam ter 2 livros iguais, o meu e o dele. E achei tão engraçado. Por fim, hoje nós 2 gostamos muito do método, mas é isso, né? Tem que fazer ajustes para ver o que cabe aqui na nossa vida. Ai, eu acho um método super incrível mesmo, Sara. No método KonMari, né, que ela chama, a arrumação é feita por categorias e não por cômodos. E isso foi algo que me ajudou muito, assim, a ampliar a visão e a entender como fazer essa arrumação. Então, nessa categoria, você arruma todas as roupas que existe na casa de uma vez só. Então, suas roupas, roupa, né, da casa, que a gente chama toalhas, roupa de cama, você arruma tudo que é da categoria roupas. Da mesma forma, é a categoria de livros, objetos variados também, papéis, então papelaria, essa parte de escritório também é uma parte que muitas vezes a gente não dá atenção, mas tem muita desorganização. E por último, a gente deixa os objetos de apego emocional, que são aqueles objetos que a gente coloca neles algum tipo de significado e que a gente se apega muito, mesmo que esses objetos não sejam utilizados. E eu acho incrível a gente ir olhando para essas categorias e identificando tudo que está em excesso, porque é nesse momento que a gente vai tomando consciência do tanto de coisa que nós temos e nós não precisamos. Então, esse é um momento crucial, assim, a roupa geralmente dá uma assustada se a gente começa por ela, mas o restante das coisas, então, né, esses utensílios, equipamentos, objetos variados, papelaria, nossa, eu não me dava conta o tanto de coisa que eu tinha e que realmente faz diferença na organização do ambiente, assim. E esses tempos atrás eu estava conversando com o Bruno, que é da minha equipe da Rotina Orgânica, né? O Bruno, ele tá junto comigo construindo tudo isso, e ele estava me falando que ele estava seguindo o minimalismo para organizar o ambiente de trabalho dele e que isso estava fazendo uma diferença enorme na energia durante o dia. E isso eu reparo muito também, Sara, o quanto o meu ambiente aqui do escritório, estando mais organizado, né, mais arrumadinho, com menos coisas, parece que traz uma fluidez maior. É abrir espaço, né? Tirar o que está em excesso é abrir espaço para colocar outras coisas importantes. Você falou o quanto de coisa que a gente tem. Acho que a roupa é um clássico, porque você colocar todas as roupas no chão da sala, você pensa, meu Deus, da onde que surgiu tudo isso? Mas uma coisa que me surpreendeu muito quando fui arrumar é a quantidade de fio, de carregador de aparelho que já não existe mais, de fone de ouvido que não funciona, de extensão, de tomada, de um monte de cacareco de fio embolado e misturado que você nunca consegue tirar de uma vez só. Pra quê, sabe? Os objetos que eram carregados por aqueles fios não existem mais e foi uma coisa que super me chocou assim quando eu comecei a olhar.
O grande diferencial desse método é a forma de praticar o desapego. E aí, vamos continuar com esse exemplo das roupas? Você vai lá e coloca todas as roupas da casa juntas. E aí, da forma que ela fala, você vai esticar uma por uma, vai passar a mão no tecido da roupa e você vai se perguntar: isso me traz felicidade? Se a resposta for sim, a peça fica. Se a resposta for não, ela vai ou para doação ou para o descarte, depende do estado da peça, né? É uma conexão que a gente não está acostumado, mas tanto na roupa quanto nos outros objetos, o método te ensina a fazer dessa forma. Toca no objeto, se conecta com aquilo ali e se pergunta se aquilo ali te traz felicidade. E pode parecer estranho ou exagerado, né, direcionar o sentimento de felicidade para um objeto, mas especialistas já explicam que a gente compra pela emoção e não pela necessidade. Então, nada mais justo do que desapegar com esse questionamento emocional também. E essa é a principal chave do desapego sem dor na consciência para mim. E foi dessa forma que eu vi o tamanho do potencial de mudança no método da Marie. Tinham algumas peças, Sara, voltando a falar de roupas também, que elas estavam no meu guarda-roupa e que eu gostava até delas, assim, esteticamente, sabe? Mas que elas fizeram parte da minha vida num período que já não era mais o que eu gostaria de estar seguindo. Então, elas fizeram parte num determinado momento e que agora não faz mais sentido elas estarem comigo. Então, apesar de esteticamente eu gostar da roupa, quando eu fiz essa conexão mais emocional, né, mais energética com o objeto, eu percebi que eu não queria mais aquela roupa para mim daqui para frente, sabe? Olhando daqui para frente. Então, várias das roupas eu desapeguei sem esse peso na consciência por conta desse pensamento de será que hoje ela traz esse sentimento de felicidade para mim e para o que eu quero viver daqui para frente? E eu sei que ela trouxe sim muita felicidade no passado, mas muitas delas, mesmo estando novinha, estando bonitinha, eu tendo usado pouco, eu gostando da aparência e tudo mais, eu preferi desapegar. E nesse movimento, eu separei em 3 bloquinhos, digamos assim, né? Então, algumas roupas que estavam bem novinhas e que eu conseguiria vender. Outro bloquinho de roupas que também estavam novas, mas que eu preferi doar. E outras roupas que já não estavam em bom estado de uso mais. E aí, esse primeiro bloquinho, Sara, que foi de venda, não foi só de roupa, tá? Foi de objetos no geral. Então, eu vendi várias coisas que não faziam mais sentido e não me traziam mais felicidade. E eu comecei sim pelo método da Marie. Dessa forma, eu fiz mais de 7.000 reais vendendo esses objetos. E esse dinheiro foi assim, vendendo por preço muito amigo mesmo, porque a principal coisa que estava sendo feita ali, né, a finalidade disso tudo era realmente levar para um outro local e abrir esse espaço. Então, esses 7.000, imagina só o tanto de coisa que saiu daqui de Nossa, casa. chocada. Pois é. Eu achei muito interessante isso que você falou, relacionando as roupas ao período, à fase da vida que você estava. Ontem tinha uma amiga aqui em casa comigo e a gente estava conversando sobre isso. E eu passei por um processo de um período na minha vida que eu achava que eu era a Mulher Maravilha e que era isso que esperavam de mim. Então eu achava que eu era inabalável. E é claro que a vida vai lá e dá uma rasteira e te quebra por inteiro e me mostrou que eu não era inabalável. E a partir daí eu comecei a abrir espaço para os meus sentimentos e comecei a me tornar uma pessoa mais sensível, mais aberta para os sentimentos. Essa pessoa que muita gente fala que vê em mim, né? Essa mulher mais sensível, que gosta de conversar sobre sentimentos, sobre relacionamentos. E
nessa minha transformação para ficar mais sensível, eu comecei a usar muita roupa fluida, muito mais romântica, muito mais delicada. E hoje eu tô num processo que eu sinto que eu já abracei muito os meus sentimentos, eu mergulhei neles e me permiti viver muito isso. E eu quero trazer um pouco mais da força que existe em mim, um pouco mais da mulher forte, resistente e resiliente que existe em mim. Então eu quero usar roupas mais robustas, tecidos mais firmes, cores um pouco mais escuras, coisas que eu sinto que me trazem força, mas ao mesmo tempo fortalecem a minha personalidade. Essa força com delicadeza, sabe? Essa garra com sensibilidade. E eu tô escolhendo as minhas roupas assim também. Eu sinto que hoje o que eu quero que fique é o que me representa. E todas essas fatias são minhas, mas hoje eu quero mostrar, eu quero solidificar essa minha garra. Na minha imagem, é claro, na minha aparência, na roupa que eu visto, com conforto, é claro, né? A gente aprofundou aqui um pouco esse assunto roupa, mas tudo que é físico reflete muito do que está dentro da gente. Lá no comecinho do livro tem alguns depoimentos de algumas pessoas que contam que leram o livro e pediram demissão do emprego, que terminaram de ler o livro e se divorciaram ou tomaram alguma outra decisão seríssima, simplesmente por aprender a questionar se aquele trabalho, se aquele relacionamento, se aquele lugar onde elas moram traz ou não felicidade. É um questionamento tão básico e tão necessário para a vida que quando a gente aprende a questionar, não tem como manter o que não faz mais sentido, né? E esse é um questionamento integral mesmo, né, Sara? Porque é para todas as áreas da vida. A gente já conversou bastante sobre isso no episódio sobre os acúmulos desnecessários com a Natália Graziatin e também no episódio sobre minimalismo cosmético, que quanto menos nós temos, mais espaço nós abrimos para o que realmente faz sentido na nossa vida. Menos peso nós carregamos de ter que comprar muitas coisas, senão a nossa vida não é boa o suficiente. Eu senti deixando um peso muito grande para trás e consegui focar no que realmente importa para mim. E eu acredito que isso a Marie traz muito bem, assim, tanto no livro, né, quanto na série. Ela consegue passar essa metodologia com muita leveza e, ao mesmo tempo, um significado muito importante e muito incrível assim para nossa vida. É uma mudança de olhar para as coisas e para o sentido de ter as coisas. Quando eu comecei a praticar o método do livro, lá atrás, né, eu aprendi de uma vez por todas a praticar esse desapego material. E no meu processo, não é difícil desapegar das roupas ou dos sapatos, bolsas e outros objetos. Mas eu tenho um apego com os meus livros, com os meus cadernos e os meus itens de papelaria. Nossa, muito. Hoje eu não tenho problema em fazer essa limpeza nas minhas coisas e separar itens para doação. Mas na primeira vez que eu fiz isso, a minha mãe ficou desesperada. Eu tinha muitas coisas e os meus pais, eles tinham mania de guardar tudo, tipo, eu tava na faculdade, tinha meus livros da segunda série na estante da sala. Hoje eles já mudaram bastante em relação a isso. Eu acredito até que tem a ver com esse meu processo, né, que influenciou eles de alguma forma, mas foi muito importante para mim trazer esse olhar emocional para as coisas. Até teve um episódio da série que um dos rapazes, né, são dois rapazes que estão fazendo a limpeza na casa, e um dos rapazes, ele não vê muito sentido em perguntar isso me traz felicidade para as roupas, porque ele não tem uma conexão emocional com as roupas. Só que quando chega nos livros, a Marie fala para ele qual o livro mais importante para você. E ele fala, esse daqui. Ela fala, pega esse livro. E o que você sente olhando para esse livro com esse livro na mão? Então, é essa conexão que você tem que sentir com as outras coisas. Então, talvez não faça tanto sentido para você numa certa categoria, mas
Pega um objeto, uma roupa, qualquer coisa que você tem uma relação muito forte, que você acha que te representa muito, e aí você consegue entender a base desse sentimento do isso me traz felicidade, sabe? Você consegue ter uma referência do que te traz felicidade. Eu achei isso bem interessante, que eu acho que isso ajuda bastante. Nem todo mundo tem uma conexão com todas as categorias, né? E sabe o que eu lembrei agora também, Sara? Que a Marie, durante a série, toda vez que ela chega na casa de alguém, ela pede permissão para estar mexendo nas energias, né, daquele ambiente. Então, antes dela começar qualquer tipo de arrumação, de tirar as coisas, ela pede a permissão da casa, assim, né, da energia daquele ambiente, para estar interagindo com tudo aquilo. E isso foi uma coisa que eu também levei para minha vida. Em qualquer lugar que eu chego hoje, eu peço permissão, mesmo que quietinha, assim, eu só fecho um pouquinho o olho e peço permissão para estar interagindo naquele espaço. Então, se eu vou na praia hoje, quando eu chego na praia, que eu piso na areia, eu peço permissão para estar interagindo naquele ambiente. Se eu chego numa cachoeira, eu peço permissão. Se eu chego na casa de alguém, quando eu dou o primeiro passo na casa, eu fecho meu olho e eu peço permissão para estar interagindo naquela energia, porque a gente sabe que é isso, né? Toda vez que a gente chega, a gente tem troca de energia com tudo que está envolvido, né? Eu até vi há um tempo atrás que tem essa parte do calor, né? Quando a gente senta em algum lugar, tem câmeras que pegam, né, a quantidade de calor e como que tem trocas. E calor também é uma forma de energia. Então, assim, se troca calor, troca muito mais do que isso. São muitas coisas envolvidas aí nesse invisível, né? Nessas coisas que permeiam o que a gente consegue ver com os nossos olhos. Então, isso foi uma das coisas que eu também aderi muito forte e que veio da Marie. Nossa, e na série você é quase visível a energia dela, né? Ela é bem esse perfil da pessoa que tem uma alegria e uma felicidade que para alguns é até irritante, mas eu me identifico muito, porque em alguns momentos da minha vida eu acordo assim nessa energia que ela tem, ela chega super sorridente, ela toca no chão da casa, é uma graça. Ela agradece os objetos, né? Quando eles vão descartar os objetos, ela agradece. A forma como ela fala é muito respeitosa, até para dobrar as coisas, ela fala: não, vamos colocar assim, respeitando a forma física desse objeto. É muito legal, muito legal. E já que a gente está falando bastante da série, ela chama Ordem na Casa e mostra cada passo dessa arrumação na dinâmica de famílias diferentes, com histórias diferentes. Então, cada ambiente que a Marie chega, ela muda tudo aquilo, né? Faz a arrumação de uma forma diferente de acordo com a necessidade da pessoa. E é isso mesmo que você trouxe, né, Sara, de respeitar muito aquele ambiente e a gente vê nitidamente a mudança que acontece, né, quando ela chega e quando ela sai. É absurda a mudança na energia do ambiente. E tem um episódio em específico que eu acho sensacional, que ela vai na casa de um casal e o marido tem uma coleção de tênis. Ele tem muitos tênis. A maior parte ele nem usa só porque ele tem dó de usar. Então fica aquele monte de coisa entulhado, caixas e caixas de tênis entulhado, guardado lá, estragando. E eles falam, inclusive, do tanto de dinheiro que ele gastou comprando e montando aquela coleção. Isso me fez refletir nessa ideia de montar coleções de coisas. Quando a gente é criança, a gente começa a ser ensinado a fazer isso com figurinha, geralmente, né? Quando eu era pequena, eu tinha coleção de fita cassete, olha só, né? A idade da pessoa. Tinha coleções de fitas cassetes, de livro, tudo comprado em banca de jornal, porque na época era comum isso, né? Fazer as coleções que os jornais colocavam lá para a gente fazer, revistas e tal. Gibi também. E isso incentivava a gente a não parar de comprar até finalizar a coleção. E o motivo da coleção existir é esse mesmo, incentivar a comprar até acabar
e completar todos os itens. E se você perdeu alguma, né, na semana lá, você não conseguiu comprar, você ainda tem como comprar, ir lá e pedir para a empresa lá te mandar o item que você perdeu, porque você precisa ter tudo completo, a coleção inteira. E muita gente leva esse hábito de colecionar da infância, né, para a vida adulta, para ter o mesmo sentimento de quando a gente era criança e colecionava as coisas. E também para explicar, ter coisas desnecessárias em casa e não se sentir culpado por isso. Então, tem gente que coleciona caneca, tampa de garrafa, boneca e por aí vai, um monte de coisa que a gente nem imagina pode ser colecionado. Eu não acho que essa forma seja legítima de nos preencher quanto pessoa e o nosso vazio de propósito e de ação durante a nossa vida, sabe? Eu já cheguei a fazer coleção de perfume e de outros cosméticos também. E foi meio sem perceber. Quando eu vi, já tinham 7 perfumes. Alguns eu usava sempre, outros eu tinha dó de usar para não acabar. E esse sentimento de acabar, por exemplo, se o perfume acaba, eu perco algo, aquilo vai ficar faltando ali. Também vem da forma que eu fui criada. A minha avó também tinha o hábito de usar coisas velhas no dia a dia e guardar coisas novas e bonitas para visita, para quando tinha alguma ocasião especial. E eu quero ressaltar aqui que eu não estou culpando ela por nenhuma ação minha. Eu sou totalmente responsável pelo que eu faço, mas hoje eu tenho essa clareza do que veio para mim através da minha criação e como eu vou lidar com isso hoje. Se eu quero manter ou se eu quero ressignificar aquele tipo de comportamento. E o que você acha, Sara, dessa prática de usar coisas que têm um valor emocional menor e guardar para ocasiões especiais coisas que têm um valor emocional maior? Nossa, quantas vezes eu já refleti sobre isso, né? A roupa de sair, a roupa de festa, né? É, é a louça da visita. Nossa, isso desvaloriza quem a gente é, né? Como se eu, aqui da minha casa agora, conversando com você via videochamada para gravar esse podcast, eu não tivesse vivendo um momento importante o suficiente para colocar uma roupa que eu usaria em uma festa, né? Eu não estaria vivendo um momento importante o suficiente para colocar o meu melhor. É uma coisa que eu tô tentando mudar em mim, mas hoje eu acabo usando as coisas e me vestindo como o meu melhor, muito de acordo com o meu humor. Então, quando eu tô muito bem e muito feliz, eu vou querer colocar o melhor ali naquele momento. Ou quando eu tô um pouco tristinha, daí eu vou pegar e vou usar alguma coisa ou preparar um café bem gostoso e bem bonito para que eu me sinta mais especial. Eu tô tentando quebrar esse padrão, né? De que o melhor é só para os outros e o mais bonito é só para os outros, ou para momentos especiais, entre aspas, que na verdade nem são tão especiais, mas são momentos que as pessoas estão nos vendo mais, né? Aos pouquinhos a gente vai quebrando esses padrões. A gente estava falando da série e eu estava aqui lembrando de um episódio do Matt e do Frank que eles tinham 26 canecas. Duas pessoas morando na mesma casa, eles quase não recebiam ninguém em casa e eles tinham 26 canecas. Eles não faziam ideia que eles tinham 26 canecas, até colocar todas as canecas em cima da mesa. E foi uma das primeiras coisas que eu mudei. Hoje a gente vive aqui com 2 pratos, 2 copos, na verdade 4 copos, né? Porque acaba que a gente usa um pouquinho mais, mas é o que fica ali em uso. E é claro, eu tenho mais quantidade para quando eu recebo alguém, mas é bem difícil, eu não recebo pessoas em casa com frequência. Então, a gente tenta reduzir ao máximo as coisas que a gente usa no dia a dia, até para facilitar a limpeza e a organização por aqui. Fez toda a diferença. Se você não faz isso, faz toda a diferença, por favor.
Comece a aderir isso que vai mudar a sua vida, principalmente economizando tempo na hora de limpar e de organizar. E nesse episódio, cada um tinha dificuldade com uma categoria diferente, que é super normal. Um tinha uma dificuldade um pouco maior em desapegar dos livros, porque ele é escritor. Os dois são escritores, tá? Só que um tinha uma dificuldade maior em desapegar dos livros, porque os livros eram muito importantes para ele, formaram quem ele é em relação a conceitos, valores, etc. E o outro tinha uma dificuldade muito grande em desapegar de papéis, porque ele gostava de escrever e cada cartão postal, cada coisa que tinha ali tinha um valor sentimental para ele. Então a gente falou ali que dentro do método ela deixa as coisas de valor sentimental para o final, mas isso é muito pessoal. Talvez o seu valor pessoal esteja em roupas, talvez o seu valor pessoal esteja em livros, ou em papéis, ou em objetos decorativos da casa. Você tem que ter essa sensibilidade para entender onde está o seu apego emocional, né? Outra coisa muito interessante que eu acho que vale muito a pena assistir a série para você entender como que para cada pessoa que passa pelo processo, a casa representa uma coisa diferente. Nesses dois rapazes, a casa para eles representava a transição de um jovem para um adulto. Então, viver numa casa organizada e bonita, confortável e funcional, para eles era o que fazia esse rito de passagem para uma vida adulta, uma vida mais madura, né? Então, eles se emocionam na hora que eles falam isso. Então, para cada pessoa tem uma representação diferente. Para nós mulheres, ter a nossa casa arrumada e organizada, talvez tenha uma representação social do que a mulher representa, de uma das funções, entre muitas aspas, da mulher dentro do casamento, dentro da maternidade, entre muitas outras coisas. Vale refletir, ressignificar e encaixar do jeito que cabe na nossa vida. Amanda, depois de tudo que nós falamos e aprendemos aqui, tanto com o livro e com o documentário, tem algum ponto específico para ficar de dica para quem está querendo começar a organizar a casa e a vida? Olha, para mim, o que fez mais sentido para uma arrumação efetiva é tirar as coisas olhando para a felicidade que ela nos traz. Isso fez muita diferença no meu destralhe aqui. E eu fui fazendo aos poucos. Eu não fiz exatamente o que a Marie faz de colocar todas as coisas em cima, porque eu não me senti confortável para isso. Mas cada peça que eu olho para o meu guarda-roupa, eu toco nessa peça e penso: será que ela me traz felicidade daqui para frente? Será que eu quero essa peça comigo? Tô falando de roupas, mas não é só roupas, né? Todos os objetos da minha casa que eu costumo usar, os que eu não costumo usar principalmente, eu sigo essa filosofia da Marie. Então, para mim, essa parte da felicidade, da energia que aquele objeto vai trazer para nossa vida hoje e amanhã, né? Olhando para o que a gente quer, se aquilo tá ou não vinculado com o que a gente quer trazer para nossa vida, é o total diferencial. Tem uma coisa que ela faz que eu acho bem legal, que é ela pede para a pessoa visualizar os sentimentos que a pessoa quer para a própria casa. Então, tem gente que visualiza várias pessoas dentro de casa, recebendo pessoas dentro de casa, convivendo e sendo feliz com essas pessoas. Tem gente que visualiza a casa como um ambiente de paz e de acolhimento. E eu fiquei refletindo sobre isso, sabe? Entender o que a minha casa representa para mim é muito importante. A minha casa é a minha fortaleza, né? É o meu lugar, o meu ambiente seguro. Então, eu acho que vale a pena você refletir sobre o que a sua casa representa para você. E eu quero muito agradecer a você que continuou com a gente até aqui. E você pode encontrar o livro A Mágica da Arrumação na curadoria da nossa lojinha. Lá tem livros e outros itens que indicamos aqui no Natural Pod. O link está aqui na legenda do programa. Siga o nosso perfil no Instagram,
@natural.pod, no TikTok, @naturalpod, ou no Facebook do Natural Pod, e no nosso perfil pessoal, @sarapinheiro e @rotina orgânica. Muito obrigada a você que nos escutou até aqui. E para ser notificada de novos episódios, é só se inscrever no seu tocador de podcast favorito. Agora, se você tiver sugestões de pauta e comentários sobre o programa, entre em contato com a gente através do e-mail e das nossas redes sociais, que estão aqui embaixo na descrição. Nos encontramos no próximo episódio. Até mais!